Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Oi, Ti. eu sou a Rafa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ti Rafa Family. Hoje nós estamos no Domingão da Família. Estamos em movimento aqui, mas estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o que Deus tem falado ao nosso coração. Essa semana o Arthur tá ali também, tá, gente? Tá brincando com a sua paisagem, olhando a paisagem. Essa semana nós falamos bastante no devocional do Divinamente sobre motivação, né? Sobre É, quais têm sido os motivos para a gente agir. E a gente vai aplicar isso hoje dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Qual tem sido o motivo para vocês se moverem? Quais têm sido os motivos para a sua família se mover? ai, O cara ali tá super querendo passar, tá super motivado, né? E aí fica uma reflexão no ar, né? Será que nós temos nos movido pelaquilo que nós queremos ou pelaquilo que Deus tem nos direcionado, né? Será que a sua família, né? Ela é reflexo das nossas decisões muitas vezes, né? Eu lembro muito bem, assim, eu tive o privilégio, graças a Deus, de nascer num lar cristão, né? A gente fala de berço cristão, mas tem pessoas que não tiveram esse privilégio e eu acho que isso é tão lindo também de você falar assim, cara, eu que ganhei minha família para Jesus. Gostaria de ter falado isso, mas eu nasci num lar cristão, então a minha família já era da igreja. Então eu acredito que, saúde, Arthur. Eu acredito que tem pessoas que se movem dessa forma, sabe? Não, eu quero levar minha família para Jesus. Então as nossas atitudes como pessoa acabam afetando a nossa família em coletivo, né? Então a sua família ela tem caminhado naquilo que o Senhor propôs para ela caminhar. Você tem obedecido a voz do Senhor. Você tem estado atento à voz do Senhor, né, Rafa? acho que esse é o ponto principal, né? No Devocional ainda do Divinamente, ele fala que a motivação é por um motivo, não por uma vontade. Isso me marcou bastante. Muitas das Forte. vezes caminhamos por uma vontade nossa, né? Uma vontade de fazer dar certo, uma vontade. Mas qual o motivo, né? O propósito ele tem que ser maior que a vontade. Uhum. Então, acredito que seja isso mesmo. Eu acredito que antes de tudo o Senhor ele prometeu algo para nós, né? Ele prometeu algo, ele deu um propósito, não só para mim, para Rafa, para Arthur, mas para nossa família. E nossa família precisa viver isso juntos. Só que muitas vezes, pela falta de obediência, nós não vivemos, pelo medo nós não vivemos, pelo orgulho, talvez não vivemos isso, né? E tudo isso impede da gente se mover. E quando a gente se move, as portas do Senhor vão se abrir para nossa vida, né? A gente tem ouvido muita voz do Senhor nos últimos meses aí, né? Mais de um ano para trás. E o Senhor tem ministrado muito no nosso coração. Gênesis 12, Gênesis 22, que conta ali a história de Abraão, né? E depois em Gênesis 22 fala sobre o sacrifício de Isaac. E o Senhor ele tem pedido a nossa obediência de sair da nossa terra, da nossa parentela e viver aquilo que o Senhor ainda vai nos mostrar. Só que muitas vezes nós esperávamos ver pronto esse caminho, esse destino, mas nós entendemos que é um caminho do Senhor, não é um caminho movido à emoção, mas é um caminho movido à direção e propósito. E nós sabemos que se o Senhor pediu o nosso Isaac, nós estamos dispostos a entregar, porque o nosso coração está nele, não naquilo que ele nos deu. Então, de verdade, gente, casa é algo que o Senhor nos dá, carro é algo que o Senhor nos dá, emprego é algo que o Senhor nos dá, ministério é algo que o Senhor nos dá. Se tudo isso não apontar para Ele, nada adianta. Se o Senhor falar assim, ó, pega seu carro e dá uma carona, nossa, mas vai estragar meu carro. Então, cara, vai, leva esse carro pro caixão. Do que adianta isso, né? Tudo que o Senhor te deu é para voltar para Ele, né? Eu lembro muito minha mãe falando quando eu era pequeno. Ela falava assim, ó, na verdade você não é meu filho. O Senhor me emprestou você e logo eu vou te devolver para Ele. Eu não entendia muito, mas depois que eu cresci eu entendi. Então, filhos são heranças do Senhor, ou seja, são dele. Ele nos dá o privilégio, assim como o Arthur está conosco, mas não é nosso, né? O Senhor nos permitiu cuidar dele para a gente poder conhecer e aprender um pouco mais com o Senhor. Então, a pergunta que fica, a reflexão que fica é: pelo que você tem se movido? A sua família tem vivido aquilo que o Senhor prometeu para ela? Ou você tem negligenciado aquilo que o Senhor te pede, né? Filipenses 3:12, 13, 14 fala, né? Não que eu tenha aprendido tudo, mas nós prosseguimos para o alvo. Então, nosso alvo é Cristo.
Então nós não aprendemos tudo, temos muito para aprender ainda. Mas o Senhor quer que nós nos movemos para que a gente possa literalmente viver um novo ciclo, uma nova estação, uma nova história mesmo diante do Senhor. No meio de tudo isso vão ter obstáculos, vão ter desafios. Todo novo é difícil, né, Rafa? Novo emprego, a nova escola, a nova faculdade, um novo endereço, uma nova igreja, uma nova família, não sei, tudo, uma nova língua, né? A gente não sabe o que o Senhor tem para as nossas vidas, mas o Senhor sempre ele dá uma visão. E quando nós começamos a mexer, se movimentar, ele vem com a provisão. Então, se o Senhor derramou um sonho sobre a vida da sua família, se o Senhor derramou uma visão sobre a sua família, se mova que ele vai derramar provisão também. Amém. Amém, Rafa? Amém. Mais alguma coisa? Não, só isso. Não, só isso. Galera, para vocês que nos acompanham, a gente vai contar aqui de antemão, né, uma notícia para vocês. Rafa, conta aí. É basicamente esse mover, né? Vivendo o que nós estamos pregando, né? Movendo. E hoje, dia... Que dia que é hoje? Dia 1º de março. Dia 1/3 de 2026. Dia 1º de março de 2026, nós vamos começar a viver... Nós estamos fechando um ciclo para viver uma nova estação, né? E nós estamos... como seres humanos, nós estamos tristes, porque nós vamos ficar com saudades das pessoas, né, do nosso contato diário ali. Essa nova estação é a igreja em que participamos. O ciclo ele está se encerrando. Nós negligenciamos ao ouvir a voz do Senhor e entender que já tinha acabado, mas nós negligenciamos e fomos pela força da nossa vontade e não pelo verdadeiro motivo, né? Então hoje se encerra e se inicia uma nova estação na nossa vida. Rafa, para onde vocês vão? Ainda não sabemos. Nós entendemos a voz do Senhor que o ciclo acabou, mas a gente ele ainda não nos direcionou para algum lugar. Mas estamos se movendo ansiosos, com a nuvem, né? Estamos ansiosos pelo novo do Senhor na nossa vida. E no momento em que nós nos posicionamos para estar atento à voz dele, para seguir de fato aquilo que ele quer para a nossa vida, nós temos a certeza que ele vai colocar o chão, né? Basta a gente colocar o pé e ele vai colocar o chão, independente de qualquer área da sua vida. Às vezes tem alguma área da sua vida aí que você em breve vai viver também uma nova estação. Basta você estar atento à voz do Senhor, estar atento àquilo que ele vem te falando, sabe? E não vai pela força da tua vontade, mas sim pela voz que está te falando todos os dias. Que era assim que estava conosco, estava nos falando todos os dias e nós, por um bom tempo, negligenciamos. Não é algo que foi decidido há um dia, há uma semana, há um mês. Foi algo que o Senhor já veio trabalhando aí há muitos meses, há 1 ano e pouquinho. Então, e nós negligenciamos. Então, um conselho, uma dica, não negligencie. Não tente fazer pela sua própria vontade. Faça pela vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade, né? Tem uma parábola que fala dos talentos em Mateus e o Senhor distribuiu talentos. Acredito que vocês conhecem, senão a gente pode trazer um outro dia, né, Arthur? E para um o Senhor distribuiu um talento, para o outro 3, para o outro 5, enfim, tem ali, eu não lembro certinho a quantidade, mas um dessas pessoas, um desses servos, ele disse assim, ó, o Senhor, eu fiquei com medo de perder esse talento, porque algo que o Senhor me deu é muito importante. Mas ele disse assim, ó, servo mau e negligente. E aí foi tomado dele aquele talento, foi dado para aquele que mais faz. Então, não queira perder aquilo que o Senhor te entregou, porque de repente você ficou com medo, né? Se o Senhor confiou na sua mão é porque você dá conta, é porque Ele crê que você vai aprender no meio desse caminho, né? O pastor Edivaldo ministrou esses dias lá na igreja, ele falou assim, ó, Deus pedir para Abraão e sacrificar Isaac não foi para provar para Deus que Abraão era fiel, era para provar para Abraão que Abraão era fiel. Falei, caraca, que paulada, né? Mas é sobre isso. Muitos amigos nós estamos por um período deixando ali, né? Não deixa de ser nossos amigos, mas a gente não vai estar caminhando todos os dias. Alguns não entendem, outros ficam super tristes, nós ficamos também, mas tudo é necessário, né? Eu tenho certeza que se nenhum ciclo tivesse se encerrado, se não tivesse se encerrado um ciclo lá atrás, eu nem teria conhecido esses amigos.
A gente teria, talvez eu não teria conhecido a Rafa, se tudo tivesse dado certo, continuado da mesma forma, a gente não teria se conhecido, meu pai não teria conhecido minha mãe, então ciclos são necessários. É que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, com a morte, com o final de um ciclo, com o final de uma estação. Ô Rafa, você trocou de trabalho esses dias também, né? Como tem sido? Tem sido complicado. Tem sido muito bom, mas ao mesmo tempo é uma nova adaptação. Então é difícil fazer novas amizades, é difícil Você mostrar quem você é, né? mostrar quem você é novamente, enfim, você se adaptar mesmo. A adaptação é um processo. Eu tô vivendo esse processo, tá bem melhor do que o começo do mês de fevereiro, por exemplo. Eu posso dizer agora que eu tô feliz aonde eu estou, sabe? Parece que eu estou me encontrando. Sim. Eu tô fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, com excelência, e estou me encontrando ali. Então, Outro dia eu tava pensando, né? Gente, tá sendo um bate-papo aqui, domingão, um bate-papo com vocês estão indo com a gente aqui de carro. Eu estava pensando outro dia na situação de Noé, né? Uma coisa é Adão, que ele chegou e tava ali, o quarto arrumado, né? Tinha open bar, open food, tinha todas as atrações prontas. Outra coisa é Noé, cara, que ele precisou fazer tudo de novo. Você parou pra pensar nisso? Ele não só saiu da arca e falou assim, vamos lá, né? Mas ele saiu da arca e falou, vamos construir bora tudo, trabalhar. vamos matar esses bichos, vamos pegar esses bichos que tá debaixo da água, matar pra comer. E aí, uma curiosidade, se um dia vocês quiserem, a gente traz um vídeo sobre isso. Eu li um livro que chama 101... É o que, Arthur? Tem um livro que se chama 101 Curiosidades sobre a Bíblia. E fala sobre até os dinossauros, homens da caverna, sobre tantas coisas que na Bíblia muitas vezes a gente, não que não acha, mas talvez está escrito de uma forma diferente. E lá comprova como que foi a criação de Deus e que existiram dinossauros e existiram homens da caverna. Depois a gente faz um dia com vocês, é muito interessante, tem todo o embasamento bíblico, tem referências, tem embasamento cronológico ali, enfim. Mas aí diz nesse livro que depois que aconteceu o dilúvio, Noé, imagina, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Ele ia ficar dentro da arca? Não, eles saíram dali e foi viver o novo do Senhor. Então, nesse período, eles se esconderam em cavernas, nesses períodos eles desbravaram e conheceram muitas coisas. Então, no meio de tudo isso, vocês imaginam como que não foi o novo, né? Deve que assim, poxa, o Senhor falou que vai começar tudo de novo, mas é tudo de novo mesmo, né? Então, foi uma situação ali totalmente diferente, né? Então, se você tem medo se você não consegue deixar o velho, você não vai conseguir viver o novo. Então, não tenha medo. Nossa, tá sol. Não tenha medo. Vai ser diferente, né? Na verdade, ou melhor, não é que não tenha medo, não deixe o medo te parar de viver aquilo que o Senhor tem para sua vida e para sua família. Galera, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, né? Hoje a gente tá... Eu tô bem gripado, o Arthurzinho tá ainda suando bastante o nariz. Você tá ruim também, Rafinha? Não, A Rafa em nome de Jesus. Amém. A Rafinha é ruim de ficar ruim. E então é meio difícil de gravar, tá? Eu falei, vamos descansar, depois a gente grava. E aí a gente acabou... Que a gente já vem de uma semana. Tem sido todo meio... mundo foi ficando... Eles foram ficando ruins, então foi meio conturbado. E aí a gente foi almoçar na minha sogra, na mãe da Rafa. E aí eu falei, vamos descansar um pouco. Aí dormir na casa dos outros. A gente ainda dormiu umas 2 horas lá na casa da mãe da Rafa. E estamos voltando para ir para a igreja. Tem um ensaio agora do louvor. Vai ter o culto também. Então eu falei assim, vamos gravar na volta, batendo um papo, que a gente não precisa voltar e gravar correndo, né? Grava voltando, né? Grava dirigindo ali. Vai ser algo muito, muito produtivo, trocar uma ideia com a galera, como se tivesse sentado com a gente aqui no carro. E é isso aí, pessoal. Espero que Deus tenha falado contigo nesse domingão da família. Se de repente você nos acompanha de longe, né? A gente agradece aí vocês. Se você de repente nos acompanha de perto, entenda o novo do Senhor na nossa vida e se permita viver o novo na sua também. Fechou? Tamo junto. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E é nóis. Tchau.